Olá, mulheres lindas, abençoadas, que é Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de João. Nós ainda estamos no capítulo 1. Como é gostoso ler esse livro, na verdade. É até difícil a gente passar para frente, que a gente quer degustar cada versículo. E Deus tem tanta coisa para falar com a gente, através de cada versículo. Então, vamos meditando na medida que o Senhor vai falando com a gente. Amém? Nós não vamos perder tempo, não é verdade? Hoje, então, nós vamos ler o versículo 31 ao 34, que diz assim: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, aquele que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Uau! Queridos, nós vemos aqui então mais uma vez João Batista. E sabe o que chama atenção para a nossa vida? João Batista afirma que ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Por 2 vezes, em 3 versículos, ele afirma: Eu não o conhecia. Mas aquele que me chamou, ou seja, Deus, quando Deus me chamou e me falou para eu batizar com água, Ele me falou. Eu não sei se você está entendendo isso, a intimidade que João Batista tinha com Deus, ao ponto de Deus explicar para ele que quando ele visse Jesus, ele saberia quem era Jesus, porque é como se Deus estivesse dando dicas para ele de quem era Jesus. E sabe, o trabalho de João Batista, que é também o nosso trabalho, era um trabalho de ser um precursor. E o que é ser um precursor? É aquele que vai na frente preparando um grupo de pessoas para receber Jesus. E João Batista estava fazendo isso. Ele estava preparando as pessoas. Então ele afirma: olha, eu não conhecia, mas o próprio Deus me explicou quem era. E se esse é o nosso papel, queridas, nós precisamos ter intimidade com Deus para que Ele nos guie. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor para que Ele nos ensine o que a gente tem que fazer, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe. Sabe, Deus revelou a João Batista quem era Jesus. E quando ele viu, ele sabia quem era. Sabe, às vezes Deus fala com você, às vezes Deus sempre deixa algo para falar com a gente. E se a gente não tiver uma intimidade, um relacionamento com Deus, nós não vamos discernir a voz dele. Nós precisamos ter intimidade com Deus para ouvir a sua voz, para discernir a sua voz. Sabe? E quando João Batista vem e fala que o próprio Deus falou para ele que Jesus era aquele que ia batizar com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, assim como João Batista batizava as pessoas na água, ele mergulhava as pessoas por inteiro ali na água, naquele rio. O batismo com o Espírito Santo é algo tão lindo. É mergulhar no rio de Deus. Não fica nada de fora, sabe? É a nossa vida por inteiro no rio de Deus. É a nossa vida da ponta dos pés à cabeça, totalmente
mergulhada no rio de Deus. Sabe, ali nós somos lavados por Ele, nós somos purificados por Ele, porque enquanto o batismo nas águas Ele nos purifica do nosso pecado do passado. O batismo com o Espírito Santo, ele nos dá força para vencer o pecado do futuro, porque agora a gente entende, a gente sabe quem é Deus. E a gente não quer mais ficar longe dele, o pecado nos afasta. E nós não queremos mais ficar longe dele, pelo contrário, nós queremos nos aprofundar nessa intimidade com o Senhor, ao ponto dele falar para nós quem é Jesus. E a gente o reconhecer na nossa vida. Será que você consegue entender isso? Reconhecer Jesus na nossa vida. Para isso nós precisamos do Espírito Santo, que nos dá força para vencer. Ah, queridas, existe tanta riqueza nessa palavra. Existe tanta riqueza aqui. A intimidade que João Batista tinha com Deus o fez conhecer Jesus. Às vezes o Senhor quer ser conhecido por nós, mas nós não temos intimidade alguma com Ele. Às vezes o Senhor quer se revelar a nós, mas nós não temos relacionamento com Ele. Tudo que nós precisamos é ter um relacionamento íntimo com Deus para conhecê-lo, para conhecer Jesus. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia. Tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha revelação de quem é Jesus. Para que você não seja levado por nenhum vento, por nenhuma fala, mas você tem intimidade com o Senhor suficiente para ser firme nele, para que o Espírito Santo te mergulhe no rio de Deus todos os dias. É isso que eu te desejo, sabe? A minha oração por você nesse dia, querido, que está ouvindo esse áudio, que está fazendo esse devocional, a minha oração por você nesse dia é que você mergulhe no rio de Deus e que o Espírito Santo te revele quem é Jesus. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.